Alô? Professor Luciano. Boa noite a Vitor? todos. Estamos ao Tudo vivo. bem? Seja bem-vindo, doutor Luciano. Boa Desculpa noite. aqui a máscara, mas é regra, né? Eu estou no aeroporto de Sem Brasília, problema. então peço desculpa aí pela máscara. Sem problemas. Boa noite a todos, boa noite a todas aqui presentes. Meu nome é William Pereira, sou o presidente da Comissão de Cultura da OAB em Guarulhos. Hoje, nossa Comissão de Cultura está realizando um novo evento sob a organização da Comissão de Direito Empresarial, encabeçada pelo Dr. Vitor Pegoraro. É uma grande satisfação em tê-los aqui presentes conosco. E hoje teremos a satisfação de ter aqui o Dr. Luciano Benetti, cujo tema é Um Ano da Lei da Liberdade Econômica, os desafios e as conquistas da nova lei, no ano de 2019. Passo a palavra agora ao Dr. Vitor Pegoraro para fazer os seus apontamentos e apresentar o palestrante para nós. Tem a palavra, meu amigo. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, professor Luciano. Seja bem-vindo aqui à nossa casa virtual. Sem mais delongas, eu passo a palavra, eu vou fazer a breve leitura do currículo do nosso palestrante dessa noite. Na sequência, já passo a palavra a ele para que iniciar a sua explanação. O nosso evento, denominado Econômica, os desafios da Lei 13.784 de 2019, contará com a exposição do grande professor doutor Luciano Benetti. Ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com parte dos créditos de doutoramento realizados na USP. Cursou o Master of Law na Universidade de Warwick, na Inglaterra, e realizou pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Berkeley, na Califórnia. No âmbito docente, ele é professor das instituições Unicinos, da FGV São Paulo e do SEDES, e também professor convidado da AGU, professor visitante do programa de pós-graduação da USP, também presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia e do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, ex-membro do Comitê de Ciências Humanas e Sociais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul e ex-secretário nacional de Defesa do Consumidor na Senacom, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal, no qual o professor, de fato, para quem acompanhou, pôde perceber que fez uma verdadeira revolução à frente da Senacom. Parabenizo o professor pelos todos os projetos que foram tocados em prática. E sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Luciano para que possa dar início à sua exposição sobre o primeiro ano de vigência da Lei da Liberdade Econômica. Professor Luciano, está com a palavra. Boa noite, Vitor. Boa noite, colegas que estão nos assistindo. Me escutam bem, apesar da máscara? Sim? Tá. Peço desculpas, tive que fazer uma viagem de urgência para Brasília e os voos estão muito restritos, então não tive muita escolha de horários. Então, já tinha assumido o compromisso aí com a OAB e estando voltando agora aos quadros da OAB, senti como uma missão mesmo estar aqui presente e prestigiar o evento da OAB e fico muito contente com essa oportunidade. Então, desde já agradeço, Vitor e colegas, a audiência. Quem sabe uma outra oportunidade, quando tudo isso passar, a gente faça presencial, ou pelo menos eu não esteja num local público que seja obrigatório, até por uma questão social, né, usar máscara. Bom, a Lei de Liberdade Econômica para os advogados, deixa eu dar primeiro um contexto, né? Por que ela é tão importante para os brasileiros? A Lei de Liberdade Econômica, ela implementa um direito fundamental muito pouco trabalhado nas faculdades de direito, que é o direito fundamental à livre iniciativa, né? E a nossa Constituição ela opta por um regime de livre iniciativa, de livre mercado. Faz isso lá na parte inicial da Constituição e faz com mais força no artigo 170, que trata da ordem econômica, né? Então, tanto quanto defesa do consumidor, livre iniciativa é um princípio constitucional de organização da nossa atividade econômica. E por que livre iniciativa é tão importante? Porque toda a literatura econômica, hoje em dia, dá conta de que o século XX nos mostrou basicamente duas coisas. Países que apostaram contra livre mercado e contra a democracia não prosperaram. Quem diz isso é um economista turco radicado nos Estados Unidos, Acemoglu, ou Acemoglu,
confesso que não sei a forma correta de pronunciar a origem turca, né? Acemoglu ou Acemoglu, Daron Acemoglu, e ele escreve uma obra traduzida para o português, Por que Nações Fracassam? E ele responde por que nações fracassam, porque elas apostam contra instituições jurídicos democráticas e instituições jurídico-econômicas de mercado. O que é uma economia de mercado? Né? Não tem nada a ver com capitalismo e socialismo, é uma discussão ideológica. A economia de mercado é uma economia que descentraliza a decisão do que produzir, o que consumir na sociedade para empresários e consumidores. Quer dizer, eu estou aqui falando de um iPhone, quer dizer, quem decidiu que o iPhone seria produzido seria um empresário. Quem decidiu que o iPhone era bom foram os consumidores, né? Não foi um governo, não foi uma autoridade central de planejamento, enfim, foi o mercado como um espaço público. Então, o mercado é um espaço público, juridicamente falando, e todos têm direito a nele entrar, permanecer, inclusive os consumidores, né? Eles têm esse direito. O direito consumidor só existe enquanto um direito econômico de participar no mercado. Sem mercado não tem consumidor, não tem empresa, enfim. Muito bem. Então, essa obra de Por que Nações Fracassam nos mostra por que é importante livre mercado. E a Lei de Liberdade Econômica deixa este direito fundamental de livre iniciativa claro. Os brasileiros têm um direito fundamental de produzir o que bem entenderem, participar do mercado, sem burocracia. Deixo isso muito claro. A Lei de Liberdade Econômica aposta contra a burocracia. E por que o Brasil é um país burocrático? Sim, eu digo isso estatisticamente falando. Tem vários estudos do Banco Mundial, entre outros, né, Doing Business, né, fazendo negócios no Brasil, que dão conta de que a burocracia aqui para abrir uma empresa, fechar uma empresa, registrar uma patente, é lamentável. Então, era necessário apostar contra a burocracia. De que forma apostar contra a burocracia, que a Lei de Liberdade Econômica faz? Ela presume a boa-fé do administrado, o que é raro, né? Na verdade, muitas vezes a administração pública parte da má-fé do administrado, então a lei faz presumir o contrário. A Lei de Liberdade Econômica estabelece limites à regulação, então a Lei de Liberdade Econômica estabelece limites sobre o poder regulatório é uma lei federal, né? Então da União Federal, estabelece a necessidade daquilo que a gente chama análise de impacto regulatório. Então o regulador, para regular mercado, ele precisa fazer análise de impacto regulatório. Isso se aplica a todos os entes do poder executivo, inclusive entidades de defesa do consumidor. Por exemplo, o PROCON, se resolver tabelar preço, pode estar incidindo aí num abuso, ele tem que fazer análise de impacto regulatório. Muito bem, então isso significa a gente começar a fazer política pública baseada em evidências, né, científicas. Não só a medicina deve ser baseada em evidências, mas a política pública de regulação, de intervenção do Estado na economia também deve ser baseada em evidências científicas. Isso vai fazer com que advogados tenham cada vez mais que trabalhar com economistas, estatísticos, aquilo que é o dia a dia de muitos advogados que atuam no CAD, né, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em regulação em geral, vai ter que se tornar cada vez mais comum. Então, a Lei de Liberdade Econômica ela estabelece a necessidade de análise de impacto regulatório, estabelece limites à regulação e coíbe o que se chama abuso regulatório. E são esses excessos eventuais que o Estado pode praticar quando busca regular mercados. No Brasil, a gente sempre falou de falhas de mercado, e elas existem, e o mercado é regulado para corrigir falhas de mercado, mas a Lei de Liberdade Econômica e a nossa Constituição nos lembram também que existem falhas de governo. Os governos podem errar, né? Tem uma série de teorias que eu pesquiso, né, de análise econômica do direito, que estudam tanto falhas de mercado quanto falhas de governo. E é para isso que a Lei de Liberdade Econômica estabelece alguns limites. E um terceiro ponto da Lei de Liberdade Econômica é um tratamento dos contratos empresariais
mais próximo ao Pacta Sunt Servanda, né? A jurisprudência e a doutrina, sobretudo, parece que foram longe demais na intervenção dos contratos. No direito empresarial, isso não é necessário. E alguns limites também a desconsideração de personalidade jurídica, porque a personalidade jurídica é uma ferramenta de proteção do empresário para ele tomar risco e fazer investimento. A gente sabe que são as empresas que são as molas propulsoras da inovação, da distribuição de empregos e da geração de riqueza. Então, retomar os contratos e a personalidade jurídica dentro de padrões que são universais, eu diria, o Brasil tinha ido longe demais, é salutar. Agora, por que a liberdade econômica é tão importante? Porque quem paga a conta de fazer negócios de forma burocrática, pesada, são as pequenas e médias empresas. A grande empresa consegue absorver esse custo da burocracia na sua estrutura administrativa, e a própria burocracia se torna uma ferramenta de proteção das grandes empresas. Então, por exemplo, né, a barreira regulatória para uma atividade bancária no Brasil é muito alta. As fintechs que poderiam contribuir para reduzir juros não conseguem, eventualmente, atingir toda a barreira regulatória do sistema bancário, que foi feito para regular meia dúzia de bancos. Então, é preciso que se tenha alguma, que a gente chama até sandbox regulatórios, né, que são caixinhas de regulação moldadas para empresas menores se tornarem competitivas com as grandes. E eu finalizo esse introito inicial, Vitor e demais colegas, lembrando que a primeira lei de liberdade econômica foi feita por Rui Barbosa, um liberal que foi ministro da Fazenda do primeiro governo republicano. O governo republicano assume, à época, o Brasil no século XIX, eu sei que tem pessoas que são monarquistas, com todo respeito, mas durante a monarquia, no século XIX, o Brasil cresceu pífios, nem 1% ao ano. No século XIX, durante a monarquia, foi o período que o Brasil mais empobreceu frente aos Estados Unidos. Então, para abrir uma empresa nos Estados Unidos era muito fácil. Na época do Brasil Império, abrir uma empresa era concessão, pasmem os senhoras e senhores, do rei. E o rei não concedia para ninguém abrir uma empresa, então deu errado. Então, Rui Barbosa fez a primeira lei de liberdade econômica, foi permitir que as pessoas tenham o direito fundamental a abrir uma empresa, sem burocracia, juntas comerciais, etc. Também permitiu que as pessoas dessem suas propriedades rurais em garantia, permitindo a concessão de empréstimos. E o sistema bancário se desenvolveu. Bom, resultado, o Brasil cresceu, a partir da República, 5% ao ano. No século XX, foi o país que mais se industrializou depois do Japão. Então, essa lei de liberdade econômica faz jus a essa nossa história. E, com isso, temos que muito celebrar. Vai dar muito trabalho para advogados com mandado de segurança, etc., para coibir abusos regulatórios de municípios. E, claro que a lei é federal, mas, bom, aí vem o trabalho dos advogados de construção, né, dos casos concretos, enfim, de verificar as oportunidades de defesa dos pequenos e médios empresários nesse sentido. Aí, Vitor, a minha sugestão que eu tinha dado a vocês, a gente pode ir falando mais um pouco, mas eu termino essa fala aqui, passo o raio-x, vocês compilam as dúvidas e a gente faz um fechamento, né? Mas, em linhas gerais, o que eu queria dizer é isso, quer dizer, é uma lei que deveria ser, e acredito que ela vá pegar, porque ela justamente presume a boa-fé do administrado, tem uma série de outros pontos, são detalhes que eu estou me concentrando no que é mais importante, eu acho, assim, civilizatório que a administração pública presuma a boa-fé. Eu lembro que isso, em análise econômica do direito, essa burocracia nós chamamos de custos de transação. São esses custos de atuar no mercado. E é evidente que é intuitivo, quanto mais burocrático o país, mais custo de transação, mais pesado é fazer negócio, mais onera os pequenos. Numa época de pandemia, gente, você dificultar pequenos negócios chega a ser criminoso, né?
E a Lei de Liberdade Econômica, ela tem um decreto que estabelece algumas situações de alvarás presumidos. Então, atividades que não oferecem risco aos consumidores têm alvará presumido. Não precisa o coitado do empreendedor sair catando, né, alvarás em prefeituras. Há uma presunção desse alvará. Outras atividades, sim, que oferecem risco, aí a necessidade de alvará. Então, há uma presunção, isso já facilita os negócios, em época de pandemia mais ainda. Fiz um evento ontem na FGV sobre pandemia e comércio eletrônico. O comércio eletrônico foi muito dinamizado por consumidores, mas também por acesso de pequenos empreendedores, às vezes situados em comunidades, enfim, a mercados. O cara estava lá numa pequena comunidade, não tinha acesso, de repente ele passa a vender máscaras, né, no Mercado Livre. E, curiosamente, vocês devem lembrar que nós não tabelamos o preço na Senacom, na órgão federal, o preço de álcool e gel em máscaras. No início da pandemia houve aquele soluço, né? Os preços aumentaram, lei da oferta e da procura, pouca produção, pandemia, o mundo inteiro comprando máscara e álcool em gel. Foi um momento difícil na minha atividade de secretário, mas não tabelamos o preço e não é milagre, é ciência, né? Lei da oferta e da procura, os preços se ajustaram. E os preços se ajustaram, por exemplo, em máscaras, porque pequenos produtores de máscaras caseiras passaram a vender máscaras no Mercado Livre para consumidores que nunca tinham usado. Então, não devemos comemorar a situação evidente, ela é triste e trágica da pandemia, mas ela acabou criando oportunidades para consumidores experimentarem as redes sociais, as plataformas de comércio eletrônico e novos empreendedores. Mas esses caras têm que conseguir abrir o seu negócio sem burocracia, senão eles não conseguem sobreviver. Foi importante também alguns programas de auxílio de governo para consumidores e pequenas empresas, né, evidentemente, mas essa facilitação de negócio e alvarás presumidos foi muito importante. Porque aí, uma empresa formalizada, o sujeito pode até tomar financiamento bancário. Sem uma estrutura formal, ele não consegue. Sem financiamento, é difícil. Abuso regulatório também é muito importante. Coloquem esse tema, né, e análise de impacto regulatório. O que é análise de impacto regulatório? Antes de interferir no mercado, tem que se fazer uma análise de custo-benefício. Quanto é que custa, né? Se eu tabelar o preço agora, o que vai acontecer amanhã? Isso, assim, a gente vai ter que começar no direito a começar a pensar nas consequências. E esse é o chamado consequencialismo, que o ministro Fux, atual presidente do Supremo, é o grande vetor do consequencialismo e da análise econômica do direito. Então, tudo isso abre uma nova fronteira aí para o direito regulatório, o direito administrativo, vai ter, de fato, muitas oportunidades de trabalho para advogados que aceitem trabalhar nessa perspectiva mais pragmática, mais consequencialista, até mais econômica, por que não? Mas são novas oportunidades. E aí, Vitor, vamos fazer como combinamos, né? Vocês me dão 5 minutinhos, eu passo pelo raio-x, vocês compilam as perguntas e eu respondo na volta. Pode ser? Perfeito, professor. Pode ser sim. Eu conversei com o professor Luciano um pouco antes de começar a palestra e ele precisa passar pelo raio-x do aeroporto. Então, ele vai passar nesse momento no raio-x, 5 minutinhos, a gente vai batendo papo aqui, estruturando algumas perguntas e ele retorna assim que passar pelo raio-x para a gente dar continuidade, tá bom? Professor, podemos fazer dessa forma. O senhor vai continuar conectado, vai desconectar? Eu desconecto e volto, tá? Perfeito, então. Perfeito. Muito obrigado, professor. Valeu. Bom, pessoal, só para a gente dar uma continuidade, como eu comentei no início com o Dr. William, né, a gente tem que se adequar a algumas situações. Nosso palestrante comentou que houve uma situação urgente, ele precisou pegar esse voo, e a gente sabe que os voos estão bem restritos por conta da pandemia, né? Então, o horário ali não daria realmente para adiar. Então, ele só vai passar pelo raio-x do aeroporto. Assim que ele passar, ele retorna aqui para a palestra e a gente vai dar continuidade aqui no bate-papo até o momento que ele embarcar. Ele vai embarcar a partir das 8 horas, tá?
Apenas a título de justificativa, conversei também com o professor André Luiz, que estaria conosco aqui hoje, mas houve um imprevisto pessoal e, portanto, ele não pôde estar conosco aqui na palestra no dia de hoje, mas já se colocou à disposição a vir um novo dia. Dr. William, vou te encher o saco um pouquinho mais para a gente poder marcar um outro dia para poder trazer o professor. Com certeza, vamos fazer sim o evento, sem problema algum. Com certeza. Conta comigo, eu tô contigo nessa empreitada, estamos nas trincheiras de ombro a ombro, como na Batalha de Verdun. Vamos fazer sim, com certeza. Eu sou um grande adepto do tema, um grande adepto de palestras, eventos na OAB. É uma grande satisfação. Quanto mais eventos tivermos, melhor para trazer conhecimento à sociedade, ainda mais um tema de absoluta importância como esse, que é a Lei de Liberdade Econômica, que, implementada em nosso sistema, está dando um novo paradigma ao exercício da atividade empresarial. Exatamente. Mitigando procedimentos burocráticos. Burocracia é necessária, porém não em excesso. Em excesso, ela pode, às vezes, atrapalhar. Então, é muito importante, interessante. Ela veio também para trazer, estabelecer critérios a respeito de alguns institutos, como da consideração da personalidade jurídica, não está tão aberto assim. Tive a oportunidade de ler a respeito, eu até atuo também no setor, então ela trouxe parâmetros mais concretos, eu achei bastante interessante o exercício da atividade econômica. Hoje em dia eu atuo na área, no setor, né, criando empresas, etc. Então se tornou um atrativo para o cliente, não o desmotivando no exercício de sua função, que muitas vezes há ideias espetaculares e muitas vezes o procedimento burocrático, a carga tributária em excesso acaba limitando o exercício dessa atividade e essa ideia espetacular que o empresário tem acaba sendo colocada na gaveta. E muitas vezes é colocada em prática com procedimento burocrático complexo, acaba inviabilizando o exercício de sua atividade, fazendo com que ele largue a atividade e gerando desemprego, etc. Então, chegou em bom tamanho essa legislação para nos auxiliar ao exercício da atividade empresarial, que é uma... E até interessante, né, desse ponto de vista que você colocou, porque nós temos que ter essa noção, né, esse critério de como que as coisas estão sendo feitas lá fora, não para copiar, né, mas para a gente ver o que dá certo e adequar para colocar também aqui no nosso país, né? Então, é quase que um consenso que você dificultar a abertura de empresas não é saudável para a economia. Isso não é regular o mercado, né? Sem dúvida. Vai regular o mercado dessa forma, né? Então, tem a burocracia necessária, concordo plenamente com o que o colega falou. Você precisa ter um aspecto regulatório, mas tem que ser inteligente, né? Como o professor comentou, critérios científicos. Hoje está muito em pauta isso, a ciência, ouvir a ciência, né? E a gente precisa, em outras áreas também, seguir o que diz a ciência. Às vezes negligenciada, mas nós precisamos também segui-la, né? E até interessante que o professor pontuou também da questão do ministro Fux, né, que vai assumir a presidência agora, e de fato ele é um dos maiores expositores, eu sempre falo isso com o pessoal, um dos maiores expositores da análise econômica do direito. E até por isso que escolhemos o professor Luciano como um dos expositores de hoje, porque ele é uma das maiores autoridades nesse segmento da A&D, né, da análise econômica do direito no Brasil também. E hoje, o advogado que conhece a análise econômica do direito, quando vai advogar nos tribunais superiores, ele já sai na frente, porque o STJ, né, as turmas de direito privado, aplicam a análise econômica do direito à torta e à direito, né? Então, é muito importante. O STF agora também, adotando o ministro Barroso, aplica no direito privado a análise econômica do direito. Então, esse é até um ponto que a gente vai abordar daqui a pouquinho, e pedir algumas recomendações, né, de por onde começar o estudo dessa matéria ao professor, porque ela é importantíssima. Sem dúvida nenhuma. E nada impede de fazermos um estudo comparado com outros países, pois a exploração da atividade econômica
A exploração da atividade empresarial em si, ela é universal. Tanto lá fora quanto aqui, o critério científico é o mesmo. E nada impede de nós analisarmos o que deu certo nos outros países e aplicar aqui. Não vejo qualquer empecilho, porque estamos todos num conglomerado único, uma força superior que rege todo o sistema de forma uniforme. Tanto é que até o direito empresarial utiliza o princípio do cosmopolitismo, né? É um princípio cosmopolita, que é aplicando no exercício da atividade econômica. É uma análise cosmopolita. Então, nada impede de nós aplicarmos, fazer um direito comparado, etc. O Dr. William, o professor Luciano, ele já falou que está tentando entrar aqui na plataforma para a gente voltar para o nosso bate-papo. Uhum. Nos ouve, mas nós não conseguimos vê-lo. Será que ele está como... Deixa eu ver. Apareceu na sala de espera. O professor Luciano já está aqui na sala de espera. Entrou? Eu ia te passar um link aqui. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Professor Luciano, nos ouve? Oi, gente, tudo bem? Voltei. Ótimo. Deu tudo certo, professor? Tudo certo. Já aqui, a postos aqui para fazer o nosso debate. Ótimo. Enquanto o professor estava passando pelo raio-x, a gente estava conversando aqui um pouquinho sobre um ponto que o professor muito bem colocou aqui também, em relação à análise econômica do direito, né? O próprio nome da lei da liberdade econômica, né, que deriva da medida provisória, Declarações de Direito da Liberdade Econômica, já nos dá um certo entendimento de que direito e economia estão se aproximando cada vez mais no Brasil, né? Embora lá fora já seja algo com história, com tradição, no Brasil tem começado, inclusive com o ministro Fux, que o professor muito bem comentou. E eu queria perguntar exatamente isso, professor. Como que você tem visto os advogados agora que se enveredam por esse caminho da análise econômica do direito, a vantagem, digamos, que eles têm na advocacia, sobretudo na advocacia nos tribunais superiores, STJ, STF, hoje que estão adotando a análise econômica do direito cada vez mais. Olha, de fato, assim, certas áreas eu não vejo como fugir da economia e da contabilidade, né? O direito comercial é uma área, o direito empresarial por excelência, que lida com negócios, né? Então, o advogado, parte da atividade do advogado empresarial é estruturar negócio. Ele precisa falar a língua do cliente, ele precisa falar a língua do contador, ele precisa conseguir ler minimamente um balanço. E a economia não é diferente, né? No fundo, quando você avalia uma empresa, você calcula o valuation, né? Você faz uma operação de M&A, de fusões e aquisições, você está estruturando um negócio e essa linguagem é importante. Então, nós do escritório, que é afastado, mas a área de societário, o pessoal é muito incentivado a fazer MBA, né? Que é o pós em administração na área de finanças. Eu recomendo assim, né, aos jovens. E na área de regulação e concorrencial também tem que trabalhar muito próximo da economia. Sempre foi assim. A novidade agora é o processo, né? O processo também se tornando, porque não tinha como ser diferente. Nós estamos gastando em disputas no Brasil muito do orçamento público. O contribuinte está gastando muito dinheiro com isso. Nós gastamos em disputas o dobro, basicamente, que gastamos em educação básica, o quádruplo que gastamos em saneamento básico. Então, assim, de fato, a economia ajuda a fazer conta. Aí chegou o momento de fazer conta. Então, no processo, na área de seguros, não tem como não fazer conta. Na área de plano de saúde, infelizmente, mesmo na Previdência, a gente não tem como simplesmente não levar em conta o impacto orçamentário, as consequências. Isso já estava no artigo 20 da LINDE, né, da Lei de Introdução.
Não que a análise econômica do direito seja igual a consequencialismo, mas é uma grande ferramenta para análise de consequências. Então, veio para ficar. Os tribunais superiores, como eles julgam casos repetitivos, eles têm que ter essa visão consequencialista. Ele não está só julgando um caso. Ao contrário do que explicou o professor de processo dele, né, da graduação, não, cada julga um caso concreto. Não, o juiz de uma corte superior não, ele julga o caso e mais um monte de outros. E precisa ver a consequência que isso vai ter. Então, é chegado o momento da gente repensar, enfim, o próprio ensino jurídico, a própria forma de advogar, menos contenciosa, mais em métodos consensuais, enfim. Tudo isso é um caminho, eu diria, sem volta, e quem tiver interesse, eu tenho uma coluna na BDE, uma coluna no Jota, da Associação Brasileira de Direito e Economia, com muitos textos introdutórios do que é isso. Isso não tem nada a ver que o advogado vai ter que virar economista, isso é bobagem. Assim como o advogado não vai ter que virar contador, mas ele tem que saber o mínimo para poder trabalhar e navegar nesse mundo. Ótimo, ótimo, professor. Vitor? E outra pergunta que eu queria fazer também é em relação à sua experiência com, não diria a lei da liberdade econômica, propriamente dita, mas com a regulação do ambiente de negócios em outros países também. Porque a gente estava até comentando aqui há pouco que essa experiência, né, de ver o que deu certo lá fora e adequar aos padrões brasileiros, a gente tem muita coisa na OCDE, né, que dá para se adequar. Como que essa questão da regulação, da abertura de empresas, concessão de crédito, essas coisas que foram afetadas pela lei da liberdade econômica, são tratadas lá fora? O Brasil agora ele está dando aí para o rumo, mas a gente ainda está longe, ainda é um sonho distante chegar nesse patamar. Não, o Brasil está no caminho certo ao querer aderir ao OCDE. A meu juízo, perdemos 15 anos para isso. Outros países latino-americanos fizeram esse caminho. Chile, Colômbia, Peru, né, países que prosperaram. E a Argentina, recentemente, estava num caminho de prosperidade, agora deu um passo para trás. O meu juízo já está relativizando a entrada na OCDE. Uma pena. Porque a OCDE, basicamente, é um grande organismo internacional focado em política pública, ou seja, quais as políticas públicas testadas no mundo todo que deram certo. Então, em vez de a gente reinventar a roda, a OCDE propõe, então, política pública baseada em evidências, né? Isso é um grande ganho, isso é um grande ganho. E a OCDE aposta em duas coisas, livre mercado e democracia. Apostar o livro do Acemoglu, né? Porque nações fracassam. Então, o Brasil dá um passo no caminho de livre mercado e democracia. E por que é tão importante livre mercado e democracia? Porque você descentraliza a tomada de decisão. 11 ministros julgam melhor que um juiz, 3 embargadores julgam melhor do que um juiz, porque as pessoas, quando tomam decisões coletivas, erram menos que ditadores ou autoridades de planejamento. Imagina um país comunista que tem regimes planificados, que teve uma autoridade central de planejamento que é o Cogel tinha fabricado para esse ano. Só o livre mercado é capaz de dar conta de uma situação dessa, claro. Isso não significa ser ajudado. É uma outra que pode conviver com regimes de mercado e de transferência de renda. Não é liberalismo. Primeiro, livre mercado não é liberalismo. E liberalismo não é deixar as pessoas morrerem de fome. Isso é uma caricatura lamentável. Então, o Brasil dá um passo no caminho certo. A força vinculante dos contratos é a regra no direito comercial comparado. Estamos num caminho, se seguirmos, positivo. Ótimo, perfeito. Professor, deixa eu perguntar também,
Quanto aos advogados, né, que estão aqui acompanhando, se depararem com alguma situação, depois de estudar a fundo Escuta, a lei... alô? Professor Luciano, Escuta, Vitor. Escuto sim. Professor, me Conseguiu escuta? pegar a parte do OCDE? Deu sim, perfeito. Professor, outra pergunta é em relação ao que o advogado deve fazer quando ele se deparar com uma violação de fato da lei da liberdade econômica, né? Então, você tem lá os princípios, você tem as garantias da atividade comercial, você é advogado de uma empresa e se depara com uma situação que foi feita, uma regulação ali sem análise de impacto, né, regulatório, ou aumentado os custos de transação, houve alguma violação da liberdade econômica? Minha primeira pergunta é: você já teve no seu escritório alguma demanda envolvendo esse tipo de coisa, ou conhece alguém que já teve alguma demanda envolvendo isso? E qual é o melhor caminho a se seguir ali no momento que você se deparar com esse tipo de violação? Sim, já tive algumas discussões por abusos regulacionais, querendo exigir algumas coisas que parecem barreira à entrada, não vou detalhar o caso, certo? Por uma razão de ética, mas sim, inclusive um conselho profissional que proíbe aquela categoria de Professor Luciano, nos ouve? de publicar, de informar o positivo que impedia a informação. O preço é grande? Sim. Alô? Cortou um pouco sua internet. Vitor? Agora estamos ouvindo, Tá. Sim. Então, assim, já tive um caso em que, imagina, um órgão profissional que proíbe os seus profissionais regulados de publicar o seu preço. E aí o consumidor quer sem informação, que é um direito fundamental para comparar preço. Então, isso é claramente uma prática anticompetitiva. Isso vai terminar no mandado de segurança no judiciário. Então, o órgão federal vai para a Justiça Federal, né? Não é OAB. Na OAB a tabela é pública, mas tem outros que são... a própria tabela é discutível, né, do ponto de vista concorrencial, mas, enfim, seria uma outra discussão. Mas uma discussão válida, né? Por vezes, tabelamento de preços acaba prejudicando a concorrência dos consumidores, normalmente, né? Então, você tem várias discussões sobre isso e que podem ser resolvidas por mandado de segurança. Outra coisa, pressionar o legislador municipal, e alguns distritos de São Paulo já está saindo aí o Código do Empreendedor, né? Relatado pelo deputado novo, parece que já foi até aprovado, está bem encaminhado. Então, você vai ter uma base legal estadual também. Por isso, talvez meio anti-liberdade econômica de eleger a livre iniciativa. Então, a própria Constituição nos dá um norte para lutar contra a burocracia. Ótimo. E já caminhando para as últimas perguntas, professor, também em respeito ao seu horário do seu voo, em relação especificamente agora à abertura de empresas, eu acompanhando o perfil do senhor, eu vi que o senhor compartilhou uma matéria dando conta de que houve uma redução efetiva do tempo para se abrir uma empresa no Brasil, né? E já chegou a ser um tempo absurdo, né? Tivemos 6 meses, 7 meses, gradativamente foi se reduzindo e hoje nós chegamos num patamar que acredito que nunca antes foi visto nesse país, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse processo, a redução do tempo para a abertura de uma empresa corrente na lei da liberdade econômica, né? A influência da lei da liberdade econômica nisso? Olha, sendo justo, o Brasil já vinha num esforço, né? Mas o Brasil é uma estrutura burocrática muito grande e o nosso federalismo não funciona tão bem.
né? Tem muita descoordenação entre União, Estados e municípios, e não por culpa da União, é porque está mal desenhado na Constituição. Algumas autonomias, às vezes, acabam criando algumas situações que, de fato, não fazem muito sentido. Mas já havia um esforço, mas eu acredito que um governo, digamos assim, mais à esquerda, ele tem aquela preocupação com a redistribuição de renda, que é importante, e acaba esquecendo que é preciso para gerar a renda, né? Que é abrir empresa. Então, é uma certa... Embora houvesse essa percepção de que era muito complicado abrir negócio, houve um esforço, mas não foi aquele esforço como, por exemplo, uma lei de liberdade econômica que permite um alvará presumido. Então, você abre a empresa em 2 toques, e com um grau de governo, um programa de digitalização do serviço público federal que é assim, um caso de sucesso no mundo todo. O Brasil foi mencionado na OCDE como um caso de sucesso. Acho que perdemos ainda para a Índia, que ainda tem coisas que a gente, né, ainda necessita, mas assim, assinatura, CPF, a gente tem evoluído bastante nessa digitalização. Todo esse processo esse caminho, né, para um sistema único, você não consegue como União Federal porque junta comercial é matéria dos estados, né? E muito alvará de município. Então, assim, de fato, por vezes, eu notava um esforço do governo federal, não compartilhado muitas vezes por estados e municípios. Por vezes, parece que a forma com que... Eu vi na União Federal compromisso, pelo menos na minha experiência, e às vezes a coisa é mais politizada. Então, às vezes, precisa nomear pessoas especialistas em direito societário para as juntas, como foi o caso do professor Armando Rovai na JUSESP, né? Então, é importante fazermos esse caminho de especialização, mas estamos melhorando a digitalização, o que diminui o tempo para abrir uma empresa, diminui a burocracia, diminui o custo de transação, diminui o espaço de corrupção, né? Então, eu creio que seja isso. Perfeito, professor, perfeito. Dr. William, tem alguma pergunta também que quiser fazer? Não, perfeito, foi absolutamente convincente, completo, espetacular, tá sempre uma satisfação em ouvir o doutor Luciano, é uma fantástico, eu acompanho às vezes na mídia os artigos publicados, e é sempre uma honra estar aqui ouvindo e aprendendo ainda mais com seus eventos, suas palestras, e eu tenho certeza que em outras ocasiões estará presente aqui conosco para trazer mais informações a respeito e enriquecer nossa comunidade jurídica. Obrigado, William, advogado. Paulo. Um abraço. Olá a todos, conseguem me ouvir? Estamos ouvindo, sim, doutor Pegoraro. Peço perdão, a luz piscou, consegui conectar aqui pelo celular. Sem problemas. Já passei por isso, já. Acontece, né? Podemos caminhar então para o encerramento? Claro, claro, foi uma grande satisfação em ter todos aqui presentes, uma honra ter aqui o doutor Luciano, trazendo essas informações absolutamente importantes em razão da Lei da Liberdade Econômica, que é de extrema importância
para o nosso país, para o empresário e para a sociedade. O exercício da atividade econômica, ela repercute em si, intrinsecamente no desenvolvimento social. É muito importante ter a economia, a contabilidade, trazer o advogado ele precisa trazer para si essas informações, ele não ficar na mesmice. Estava até comentando há pouco com um colega, a gente tem que começar a pensar, estudar além do direito, porque nós somos detentores do culturalismo, a advocacia está diretamente ligada à sociedade. Então, nós temos que ter noção de socialismo, de direito, de sociologia, filosofia, economia, dentre outras ferramentas, porque o mundo evolui e nós temos que acompanhar isso daí. A gente tem que entender a sociedade, entender o exercício da atividade econômica, e estar sempre atento às mudanças e aplicar isso, porque quem não estiver atento às mudanças vai ficar para trás, infelizmente. Nós vivemos numa selva e temos que se adaptar a isso. E parabéns, doutor Vitor, foi um evento espetacular. Tenho certeza que em outras ocasiões os palestrantes estarão aqui presentes novamente. Espero que presencialmente, que é o modo que eu prefiro mesmo, estar presente, conversar, tocar as mãos, cumprimentar, que eu tenho certeza que isso vai passar. E passo a palavra a Vossa Excelência para fazer seus apontamentos. Perfeito. Muito obrigado, doutor William, meu irmão. Obrigado pela oportunidade de trazer esse evento aqui hoje. Agradeço a todo mundo que acompanhou também, doutora Ana, doutora Keren, doutora Gabriela, que eu consigo visualizar aqui pelo celular. Obrigado por acompanhar esse evento. Hoje foi um evento mais rápido, né, até por conta desses problemas que surgiram no meio do caminho. A gente viu que problemas surgem, né? Minha luz piscou no meio do evento, ainda bem que hoje a gente tem celular para ter o acesso prontamente restabelecido. Mais uma vez justificando, o professor André Luiz ele pediu desculpas por não poder participar do evento, mas ocorreu um imprevisto pessoal inadiável, mas já se colocou prontamente à disposição para participar conosco aqui numa nova oportunidade, que eu tenho certeza que ainda esse ano a gente vai conseguir fazer, se tudo der certo. E também trago aqui a vocês pedido de desculpas do professor Luciano. Ele acabou de me mandar por conta dessa confusão que gerou, mas a gente sabe aeroporto como é que funciona. E agradeço publicamente aqui aos dois palestrantes que prontamente se dispuseram a estar no evento. Como eu disse, o professor André Luiz não pôde, o professor Luciano veio nos brindar, e tenho certeza que teremos uma nova data para a gente trabalhar mais a fundo essa questão que foi abordada e com mais exemplos, né, com mais experiência a partir da aplicação da Lei da Liberdade Econômica. Então, pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Tenham uma ótima noite e olhem a agenda da OAB, que essa semana está muito boa, tá bom? Muito boa mesmo. Passo a palavra para o doutor William e muito obrigado mais uma vez à OAB. Leve meus cumprimentos, doutor, por favor, ao nosso presidente, doutor Eduardo Ferrari, e tenha certeza que conosco ele pode contar sempre. Um abraço. Um abraço, doutor Pegoraro. Está levado os cumprimentos. E pode ter certeza que teremos o evento, o pedido está deferido, só vamos acertar as datas. Podem todos aguardar que o evento vai ocorrer, teremos novos temas, etc. E o doutor está encabeçando o seu núcleo de forma competente. E pode contar comigo sempre, estamos, como eu disse, de ombro a ombro, lutando nessas trincheiras e trazendo conhecimento à comunidade jurídica de Guarulhos, não só de Guarulhos, São Paulo. Hoje somos referência, estamos com eventos todos os dias praticamente, e eu faço questão de deferir todos os eventos, estar presente em todos os eventos. É uma grande satisfação, uma honra, um orgulho que eu tenho dessa nossa instituição e de profissionais como você, Dr. Vitor Pegoraro. Uma grande satisfação estar aqui com você. Muito obrigado a todos. E, antes de todo exposto, dou por encerrado o evento. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um ótimo dia. Tchau, tchau.